E aí pessoal, tudo bom com vocês? Marcos aqui falando mais uma vez em mais um vídeo sobre dicas básicas de CorelDRAW. E nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre a ferramenta seleção. Então vem comigo aqui pro meu computador. Olha aqui, ó. Vamos falar sobre essa ferramenta aqui e tudo que tem sobre ela aqui na minha barra de propriedades, tá legal? Então, eu quero que vocês percebam que quando eu não estou selecionando nada, a minha barra de propriedades ela fica desse jeito. E quando eu seleciono um bitmap, fica desse jeito aqui. E quando eu seleciono um vetor, já muda também para isso aqui. Quando eu seleciono mais de um vetor, fica assim. E quando eu seleciono um texto, fica desse jeito. Então, digamos que a barra de propriedades da ferramenta seleção, ela é flexível quanto ao que eu seleciono, tá bom? Então, vamos começar por essa barra de propriedades sem selecionar nada. Como eu disse em aulas anteriores, nós vamos falar aqui nessa barra de propriedades sobre artifícios da página, como por exemplo aqui nós temos tamanhos pré-definidos, tá? Temos aqui o A4, temos o A5, temos o A3 e por aí vai. Eu vou manter aqui no A4 e vou falar logo dessa parte aqui, onde você pode conseguir colocar tamanhos personalizados, como por exemplo 250 milímetros por 297 milímetros também. E ela vai ficar assim personalizada. Logo à frente vocês vão ver os botões da orientação, ou seja, paisagem e retrato. Vale ressaltar, gente, que conforme eu vou mudando de retrato para paisagem, a ordem de numerações aqui ela muda também. Tá, ó, perceba, eu vou dar um zoom aqui de novo, ó. Você pode ver que eles estão mudando. Então, gente, vale a pena eu dizer isso de novo, como eu disse no primeiro vídeo. Tentem manter essa linguagem com vocês de falar sempre a largura primeiro, para depois a altura. Se você falar 60 por 1, é retrato. Se você falar 1 por 60, é paisagem. Mas isso é só entre os seus funcionários. Você tem que sempre perguntar para o seu cliente qual é a orientação. Então, voltando aqui, ó, mais à frente, você vê esses dois botões aqui, tá? Então, o primeiro ele já vai ser acionado naturalmente. E o que ele quer dizer? Significa que quando você abrir novas páginas, ele vai se manter no mesmo tamanho da primeira. Então, se você mudar o último, vou colocar aqui como A3, né? Então, ele vai mudar. E eu vou para a página 2, ele também vai estar A3. Eu vou para a página 1, ele vai continuar A3. Todas elas vão mudar para o tamanho que você colocou a última. Mas se você adicionar esse outro botão aqui, e você chegar na página 2 e querer colocar A4, ela vai ficar A4. E a primeira página vai ser A3. A terceira também. Eu vou mudar a terceira aqui para A5, tá? Então, eu tenho página 1, A3. Eu tenho página 2, A4. E eu tenho página 3, A5, tá bom? Então, eu vou colocar de volta aqui por todas as páginas com o mesmo tamanho. E elas ainda vão estar, né, modificadas. É necessário que você modifique uma para o tamanho que você quer. E você vai visitar as outras e você vai ver que voltou tudo ao normal, tá legal? Fechou esse aqui. Aqui na frente eu vou falar sobre unidade de medidas. Ele tá sobre milímetros, tá? Aqui, ó. Só que eu prefiro trabalhar em centímetros, tá? Mas tem outros tipos de trabalho que vai exigir pixels, que são os trabalhos de social media ou qualquer coisa que você for fazer voltado para a internet. Temos aqui também polegadas, temos pontos, entre outros. Eu vou manter aqui nos centímetros, que é como eu trabalho. Aqui à frente você vai ver que tem uma lacuna escrito distância de deslocamento. E ele vai estar naturalmente em 0,01 centímetros. Então o que acontece? Quando você seleciona uma ferramenta aqui, ó, um objeto, perdão, você coloca para o lado e ele vai... Eu estou segurando o botão da direita e ele está andando bem devagarzinho, tá? Vou colocar ele de volta. Ok. Quando você tira a seleção e modifica ele aqui para
0,1 centímetro, que é 1 milímetro, você vê que ele vai mover mais depressa. E se de repente você colocar ele para 1 centímetro e seleciona e coloca para o lado, olha o que acontece, ele vai bem mais rápido. Significa que aquilo ali é a distância de deslocamento para um toque na seta, seja para cima, para baixo, para o lado ou para o outro. Você vai mover 1 centímetro como eu coloquei aqui. Tá legal? É para isso que serve. Vou voltar ao padrão, que é 0,01. Essas lacunas aqui, elas estão ligadas à duplicação, tá? Para quem já trabalha com Corel, já deve ter usado alguma vez, ou se não usa até hoje. O famoso Ctrl D. Quando você faz isso, você cria uma duplicata, tá bom? Só que ela fica bem em cima se você não modifica aquilo. Vamos supor que eu quero criar aqui uma duplicata a 20 centímetros à direita. Então eu digito 20 aqui no eixo X, faço Ctrl D e olha onde ele foi parar. Da mesma forma, se eu colocar aqui 9 centímetros acima, vou apagar aqui a largura, o eixo X, né, deixa 0, e o eixo Y eu coloco a 9. Então eu venho aqui e coloco Ctrl D. Aqui também Ctrl D. Então eu jogo para cima, tá vendo? Ah, mas eu não quero colocar para a direita, eu quero colocar para a esquerda. Então o que você vai fazer? Eu zero o eixo Y. Eixo Y é o deslocamento vertical, tá? E o eixo X é o deslocamento horizontal. Então você viu que eu digitei um número positivo e ele foi para a direita. Se eu quiser que ele vá para a esquerda, eu tenho que digitar um número negativo. Então eu vou colocar aqui menos 20. Aí eu faço Ctrl D e ele vai para trás, ele vai para a esquerda. Da mesma forma, se eu fizer aqui, eu vou colocar aqui para o lado aqui, ó. Se eu fizer um deslocamento vertical a menos 9, eu vou aplicar Ctrl D e ele faz a minha cópia para baixo, tá? Então, beleza. Aqui a gente encerrou e o último objeto aqui, né? Ele vai falar sobre selecionar objetos sem preenchimento, vetores sem preenchimento. Normalmente ele está selecionado e acionado, tá? Então eu vou desativar ele aqui e vou criar alguns quadrados aqui, alguns retângulos que cobrem a minha área aqui dos logos, tá? Então vamos supor que eu estou vendo aqui a logo do Corel, tanto do bitmap como do vetor, porque os retângulos que eu criei não possuem preenchimento. Mas embora isso seja verdade, eu não consigo selecionar. Na verdade aqui eu estou selecionando porque eu desativei, né? Mas se eu tiver com ele ativado, eu não consigo selecionar o Corel. Aqui, ó. Eu só consigo selecionar o retângulo, porque na hierarquia de objetos, os retângulos eles estão por cima. Tanto é que se eu pintar isso aqui de azul, eu paro de ver o meu Corel, tá? Então, com ele acionado, eu seleciono qualquer objeto que não tenha preenchimento. Se eu cancelar essa ação, quando eu ver um objeto sem preenchimento, eu não vou conseguir selecionar ele. Eu vou selecionar o que está por baixo, salvo se eu selecionar bem aqui no contorno. Se eu clicar bem no contorno, eu vou conseguir. Tá legal? Então, essas são as dicas da ferramenta seleção. Da ferramenta seleção quando ela não está selecionada nada. Agora vamos selecionar um vetor e você vai ver que mudou um pouco aqui. No vetor selecionado, você vai ver aqui lacunas para deslocamento de eixo, tá? Então, qual é o meu eixo 0 aqui? O meu eixo 0 da minha página normalmente é essa pontinha aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Normalmente é essa pontinha aqui, tá? Da página. Olha onde eu tô. Aqui está a minha página e o eixo 0 é aqui. Tanto é que se eu clicar aqui e digitar 0 no eixo X e 0 no eixo Y, ele olha para onde ele vai, tá? Então,
Deixa eu voltar com ele para cá. Se eu estou no meu eixo 0 e eu desloco o meu objeto para a direita, aqui vai aumentar números positivos. É o mesmo padrão da duplicação, tá bom? Se eu jogar para a esquerda, vai crescer um número negativo aqui. Você pode notar que aqui tem um sinal de mais, ó. Aqui. Mais não, um sinal de menos. Menos 6,272. Da mesma forma que se eu deslocar para baixo, eu vou ter um número negativo no eixo Y, menos 4,621. E se eu deslocar para cima, eu vou ter um deslocamento, uma numeração positiva, tá bom? Então é assim que funciona. Vou voltar aqui, tá? Aqui é o tamanho do meu objeto, não tem muita diferença do tamanho de página, mas tem uma exceção. Quando você digita o tamanho aqui, por exemplo, eu vou digitar 15, né? Então, para vocês verem aqui, eu vou digitar 15 e diminuiu tanto a largura como a altura, tá? Se eu digitar no meu tamanho aqui de altura 10, vai aumentar tanto a largura como a altura. Se eu quiser mudar só a largura e não mudar a altura, ou vice-versa, eu tenho que clicar aqui nesse cadeadinho. Cliquei e agora eu posso digitar aqui 25 e você vai ver, embora distorça, né, eu consegui com que ele se modifique pelos números. Além de modificar pelos números, eu posso fazer como vocês viram aqui, ó. Eu posso pegar nesse quadradinho de seleção na diagonal e vou puxar para o lado, ele vai crescer proporcionalmente. Se eu pegar nesse quadradinho da lateral, ele vai ignorar a proporção. Se eu pegar no de baixo aqui ou no de cima, também vai ignorar a proporção. Os que não ignoram a proporção são esses das diagonais, tá bom? Beleza. Próximo, ângulos. Aqui, ó, vou digitar 45 graus e ele gira também. Tem como fazer isso manualmente? Tem. Sem seleção nenhuma, eu clico, selecionou. Clico de novo, mudou para ângulos, tá? Então eu uso os botões aqui da diagonal e eles vão mudar a angulação. Se eu usar os botões de cima ou de baixo, ele vai mudar a minha inclinação horizontal. E se eu mexer nesses aqui, eles vão mudar a minha inclinação vertical. Tá legal? O próximo, deixa eu ver, deixa eu zerar aqui. Tá 350. Aqui, ó, espelhar horizontalmente. Ele vai fazer isso daqui, ó. Espelhar verticalmente. Vou dar um zoom aqui só para vocês verem aonde eu tô usando. São esses dois aqui, ó. Espelhar horizontalmente, espelhar verticalmente, tá bom? Essa ferramenta aqui eu vou pular porque a gente vai falar sobre ela um pouco mais para frente junto com outras parecidas com ela. Essa aqui é a ferramenta que define a propriedade de contorno, tá bom? Então ela não tem nenhum contorno aqui onde está selecionado. Então eu vou clicar aqui em um número de espessura de contorno, 8px, por exemplo, e vai ficar com essa espessura aqui, tá legal? Essas aqui, por exemplo, ó, eu vou falar por esse daqui do meio maior, ele vai dizer o estilo de contorno que eu vou querer. Eu posso fazer um pontilhado, e eu posso fazer um tracejado, posso fazer um tracejado com pontilhados. Existem vários estilos aqui, tá legal? Esses daqui dos dois cantos, eles só vão funcionar com segmentos de vetor aberto, tá? O que quer dizer isso? Quando eu faço um polígono aqui, por exemplo, deixa eu tirar o zoom aqui. Quando eu faço aqui um polígono e clico nesse último aqui onde eu comecei, eu tenho um segmento de vetor fechado, tá bom? Então eu posso pintar ele, tá? Agora, se eu tiver um segmento de vetor aberto desse jeito, ele não pode ter preenchimento.
porque ele não foi fechado. E por ele não estar fechado, ele pode ser acionado essas duas ferramentas aqui, tanto essa como essa, porque elas falam sobre as pontas das linhas, né? Então eu vou clicar aqui, ó. Olha que legal. Essa daqui essa que eu modifiquei, é a primeira, é onde a gente começa. E aqui vamos modificar para onde a gente termina, aqui, ó. Tá vendo? Então fica desse jeito. É legal? Mas essas ferramentas só funcionam com segmentos abertos. Se eu fechar aqui, ó, essa função já desaparece. Tá legal? Seguindo, esse daqui ele é responsável por abrir ou fechar esses segmentos. Então eu tenho aqui, ó, tá? Aí eu uso essa ferramenta aqui. Em algum lugar de cada segmento independente aqui, ele vai estar aberto, tá? Eu vou mostrar aqui para você, por exemplo, C. Eu já estou vendo que ele está aberto aqui, ó, porque tem 2 pontinhos. Então, se eu clicar em um e puxar para o lado, a gente já vê que está aberto, tá? Deixa eu ver esse daqui. Esse daqui, aqui, eu achei. Esse daqui vai estar aberto aqui. Ele abriu aqui. Não dá para saber onde que ele vai abrir, tá? A não ser que você saiba onde você começou a desenhar e aonde você terminou. Normalmente é ali. Mas em caso de você criar uma letra, né, e fazer isso na letra, aí não tem muito como saber aonde que ele vai abrir. Existe um jeito manual de abrir um local específico, mas isso aí a gente vai ver mais para frente em uma outra aula, tá legal? Esse daqui, gente, é a ferramenta de circundar texto. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, vou criar uma caixa de texto, vou escrever meu nome aqui, Marcos, e eu vou copiar e colar várias vezes, tá? Tá aqui o meu texto. E agora eu vou colocar aqui assim, desse jeito. Dá para ver, né, que tem um texto aqui. Então eu vou clicar aqui e vou clicar nessa ferramenta circundar texto. Normalmente ele está selecionado nenhum. Então eu vou clicar nesse primeiro aqui, só para vocês terem uma ideia do que ele faz, né? Vou pegar o meu objeto e vou chegar perto da minha caixa de texto. Olha o que acontece. Tá? É isso que ele faz. Então você pode ver que ele serve para fazer com que um desenho seu fique aparecendo entre o texto, que o texto não atrapalhe, né, o seu objeto. É isso aí, gente. Essa foi a primeira parte do nosso vídeo sobre seleção. Espero que você tenha gostado. Ficou um pouco longo, então a gente vai ter que fazer uma parte 2. Se você gostou, não se esquece de curtir, porque é muito importante pra gente. E nunca se esqueça, no Corel e na vida, sempre é um aprendizado. Valeu!